Olá, vamos começar essa aula para entender um pouco como os economistas pensam. O método de pensamento dos economistas é um método científico. Eles observam a realidade para fazer as suas teorias e comprovar as suas teorias através do uso de dados, para que através de uma análise imparcial, se possa ser explicado a realidade econômica ao nosso redor. Assim como, por exemplo, um agrônomo testa um novo fertilizante utilizando esse método, aonde ele pega plantas iguais, da mesma altura, próximas umas às outras, e as divide em um campo úmido e um campo molhado, e observa o efeito que o fertilizante tem nesses dois segmentos de planta, e assim faz as suas anotações sobre a evolução daquelas plantas para se chegar no efeito que o fertilizante produz nas plantas em diferentes exposições de umidade, e assim consegue aferir cientificamente qual foi o impacto desse fertilizante sobre as plantas. Da mesma forma, o economista replica um método científico. Porém, para que um agrônomo faça esse experimento, ele pode criar um campo experimental agrícola e ali fazer o desenvolvimento das suas pesquisas, criando inclusive um campo mais úmido, um campo menos úmido, e fazendo com que esse campo, no geral, sofra as mesmas condições para verificar exatamente aquilo que ele quer verificar, o efeito do fertilizante sobre o crescimento da sua lavoura ou da sua plantação. Veja, quando estamos falando de economia, isso é um pouco mais difícil, porque o experimento do economista é feito nas pessoas, envolve relações sociais. Ora, é impossível colocar pessoas em laboratório, recrutar pessoas e colocá-las isoladamente para fazer testes científicos. Portanto, é um pouco mais difícil para o economista avaliar o impacto que uma variável tem sobre outra, porque ele observa as relações naturais. Por exemplo, ele observa ao longo do tempo o quanto que as pessoas economizam da sua renda, mas ele não pode isolar um grupo de pessoas, uma comunidade, e estudar aquela comunidade de forma isolada do resto da sociedade. Sendo o objeto de estudo do economista o comportamento tanto das pessoas quanto das empresas, o economista está lidando com comportamento de seres humanos. Por isso que a economia é uma ciência social. Muito embora os modelos e os métodos e as técnicas econômicas, melhor dizendo, são apresentadas através da matemática e através de gráficos, o economista tenta contabilizar e mensurar a evolução de variáveis numéricas. O objeto em si de estudo do economista é o ser humano e é o comportamento desse ser humano, e assim também o comportamento das empresas.
seres humanos, empresas, não podem ser confinados ou colocados dentro de laboratórios para isolar o efeito de todas as outras variáveis e todas as outras influências que condicionam o comportamento humano. É impossível estudar somente o efeito que o aumento da renda tem na vida de uma pessoa, porque ao mesmo tempo que ela sofre o efeito do aumento da renda, ela também sofre várias outras variáveis. Quando a renda de uma pessoa aumenta também a oferta de crédito dessa pessoa. Vamos supor que você quer estudar o efeito que o aumento de renda tem no consumo das pessoas. Ou seja, o quanto que o aumento da renda leva ao aumento do consumo. Nesse caso, você com certeza vai notar que ao aumentar a renda, o consumo aumenta. Mas o consumo aumenta somente porque a renda aumentou ou porque aumentou a possibilidade dessa pessoa obter empréstimo, a possibilidade dessa pessoa fazer um financiamento maior, ou seja, o aumento do crédito para essa pessoa. Veja que isolar e medir separadamente o efeito dessas duas variáveis sobre o aumento do consumo é difícil, porque a pessoa não pode, novamente, a pessoa não pode ser colocada dentro de um confinamento. Então, o economista precisa contar com os efeitos do comportamento natural e a observação que o economista faz dos efeitos históricos do comportamento das pessoas. Mas o economista se usa de outros instrumentos para os seus estudos. Ele faz hipótese. Hipóteses são simplificações do mundo complexo em que vivemos. Imagine que nós queremos calcular o efeito da rodagem quilométrica sobre o consumo de gasolina do transporte público municipal. Ou seja, qual é o aumento de consumo a cada quilômetro rodado? Ora, o aumento do consumo do combustível é influenciado pela quilometragem rodada, mas é também influenciado pelo tipo de terreno, pelo relevo do terreno no qual o asfalto está, pelo número de paradas, pelo número de semáforos que há na cidade, pela forma como o motorista dirige, pela forma como o motorista freia, pela forma como o motorista sai de uma posição sem movimento para uma posição de movimento. Todas essas variáveis influenciam influencia o consumo de combustível por quilômetro rodado. Para que o economista estude esse fenômeno, muito provavelmente ele vai fazer algumas hipóteses, imaginando que o ônibus esteja sendo utilizado por motoristas que dirigem sempre na mesma forma, imaginando que o relevo seja plano. Nós vamos então calcular quantos litros de gasolina é gastado a cada quilômetro percorrido. Ou seja, é preciso fazer simplificações, ou melhor dizendo, hipótese, para que você realmente possa calcular aquilo que você está buscando calcular. E muitas vezes
além das hipóteses, o economista constrói modelos. O modelo é uma representação simplificada de um todo que é complexo. É a simplificação de comportamentos e de variáveis que estão entrelaçadas para que, através dessa simplificação, possa-se explicar a realidade. Então, é como se fosse uma maquete. Imagine uma maquete de uma casa. Numa maquete, você consegue ver a arquitetura da casa, você consegue ter uma dimensão de quantas caídas tem o telhado, de qual é a fachada da casa, de qual é o espaço de varanda externa, aonde terá janelas, mas você não vai ver quantos metros de fio terá naquela casa. Você não vai ver em uma maquete qual foi a preparação que o piso sofreu. Você não vai ver na maquete o tipo de reboco que se foi utilizado. Portanto, muito embora a maquete não traga toda a complexibilidade da construção de um edifício, ela consegue trazer uma dimensão visual do todo, de forma que você consegue projetar no seu imaginário uma explicação de como vai ser aquele edifício. Então, os economistas também se utilizam de modelos. Uma maquete é um modelo. Um dos modelos, talvez o modelo mais famoso, um dos modelos mais famosos que o economista usa para explicar as relações de mercado e as transações econômicas que são feitas em toda a sociedade, é o diagrama do fluxo circular, que explica como as mercadorias e os bens circulam na sociedade e como que o fluxo de dinheiro circula. O diagrama do fluxo circular divide a sociedade em dois mercados: o mercado de bens e de serviços e o mercado dos fatores de produção. O mercado de bens e de serviços é aonde as empresas transacionam e vendem para os consumidores bens e serviços. E o mercado de fatores de produção é aonde os donos dos fatores de produção, ou seja, os trabalhadores, que é dono da sua força de trabalho, os donos dos insumos, os donos da máquina, os donos dos equipamentos, vendem esses insumos que são necessários para as firmas produzirem. Portanto, esses são os dois mercados que estão no modelo do fluxo circular. Além desses dois mercados, há dois setores que é as famílias e as empresas. As famílias e as empresas. As empresas é o espaço em que a produção é realizada através da combinação dos fatores de produção. E as famílias são todos aqueles setores da sociedade que não estão incluídos nas empresas. Bom, como que funciona o fluxo circular da renda, ou o diagrama do fluxo circular da renda? As famílias, elas compram, e aí isso a gente pode ver
através do quadrado mais exterior, do quadrado preto, que vocês podem ver aí na sua tela, a seta preta saindo das famílias para os mercados, significa que as famílias adquirem no mercado os bens e serviços dos quais elas necessitam para satisfazer as suas necessidades de consumidores. Da mesma forma, quando a família compra bens e serviços, ela gera uma renda para as empresas. E isso é notado por uma seta que sai, pela seta preta que sai do mercado de bens e serviços e vai para as empresas, significando a renda, a receita das empresas. E a seta que sai das empresas e vai para o mercado de bens e fatores significa a compra que as empresas fazem dos insumos, portanto, a venda dos insumos pela família. Essa venda de insumos pela família, por sua vez, está conectada a uma seta que sai do mercado dos fatores de produção e vai para a família, novamente significando que essa foi a renda obtida pelas famílias. Da mesma forma, nas setas marrons, nós podemos ver a circulação das mercadorias e dos serviços. Ora, na seta marrom do lado direito, ela sai do mercado de bens e serviços, significa que as famílias compraram das empresas bens e serviços e os levaram para suas casas. Para as casas de quem? Para o local, o ambiente das famílias. Das famílias, por sua vez, sai uma seta indo para o mercado de bens e fatores, a seta marrom, que significa que as famílias venderam os insumos e os meios de produção necessários e que foram comprados pelas firmas. E as firmas carregam esses fatores de produção para dentro dos seus espaços e assim, ao combiná-los, faz a produção dos bens e serviços que, por sua vez, são levados para os mercados e lá nos mercados de bens e serviços, as empresas vendem esses bens e serviços para as famílias. Portanto, essa é uma simplificação de como que a renda e os quantitativos de bens e serviços circulam na economia. Em outras palavras, isso demonstra como os valores que representam as rendas remuneram as famílias e remuneram as firmas, assim como demonstra como os bens e as mercadorias circulam das firmas para as famílias. Ora, isso é um modelo econômico bastante simplificado, inclusive simplifica tanto que tira o papel do governo na economia, que tira as relações internacionais. Entretanto, para o entendimento inicial da economia, é um bom modelo. Para quem está tendo o primeiro contato com a economia, é um modelo que é adequado em um ambiente introdutório para fazer as pessoas entenderem e começarem a imaginar como que a engenharia dos processos econômicos em diversos mercados acontece. Ele simplifica porque ele coloca todas as firmas, por exemplo, de setores distintos e diferentes em um único pacote, o pacote das firmas, demonstrando que o que importa é que as firmas necessitam de fatores de produção e que as firmas os buscam dentro do mercado de fatores de produção. Um outro modelo muito simples, mas que é basilar na economia,
é o chamado modelo da fronteira de possibilidade de produção. A fronteira de possibilidade de produção é um gráfico que mostra como os recursos da economia são alocados para se produzir diversos bens. Os principais insumos da economia é o capital, com o qual você compra máquinas e equipamentos, o trabalho, que é responsável por juntar os insumos e ser a força de trabalho nas fábricas e outros sistemas produtivos, e a terra, que é onde funcionam os locais geográficos de produção. Como eu expliquei para vocês, a economia trabalha com simplificação. Aqui nós vamos trabalhar com apenas 2 bens e vamos entender como que os fatores de produção são alocados para a produção de diferentes produtos. Após fazer isso com 2 bens, a mesma ideia pode ser aplicada para toda a economia. Esses 2 bens é o computador, que está no eixo vertical, e o carro, que está no eixo horizontal. Se eu pegar todo o recurso que existe na economia, toda a mão de obra, todo o capital, todo o espaço geográfico e alocar na produção de carros, eu vou produzir zero computador e 1000 carros. Agora, se eu pegar todos os recursos da economia e aplicar na produção de computadores, eu vou produzir 0 carros mais 3.000 computadores. 3.000 computadores é a quantidade de computadores máximo que eu posso produzir, colocando todos os recursos que existem na economia para a produção de computadores. Se eu aplicar todos os recursos e todos os recursos forem eficientes, o que significa que eles vão produzir, eles vão dar de si, eles vão estar em plena capacidade, produzindo o máximo de produtos que eles podem a cada dia, por exemplo, eu vou ter então uma produção eficiente de computadores. Entretanto, o mais comum é que os recursos sejam alocados para a produção de um conjunto desses produtos, uma mescla de quantidade desses produtos. Como, por exemplo, no ponto A, onde eu produzo 2.200 computadores e 600 carros. Se eu passar do ponto A para o ponto B, eu vou diminuir a produção de computadores em 200 unidades, saindo, portanto, de 2.200 computadores para 2.000 computadores, mas vou ampliar a produção de carros de 600 unidades para 700 unidades. O que significa que para produzir uma unidade de carro a mais do ponto A para o ponto B, eu preciso sacrificar 2 computadores. A cada unidade de carros a mais que eu produzo, eu preciso desistir e deixar de produzir 2 unidades de computadores. O que me diz que o custo de oportunidade para se produzir carros são 2 computadores. À medida que eu me desloco sobre essa curva, sobre a fronteira de possibilidade de produção, e me aproximo do eixo horizontal, onde a quantidade de carros produzidos é maior, o meu custo de oportunidade para produzir carros se torna cada vez maior. Ou seja, eu vou ter que desistir cada vez mais de unidades maiores de computador para produzir uma unidade a mais de carro. Do ponto A para o ponto B, o custo de oportunidade para se produzir carros são 2 computadores. Do ponto B para o ponto E,
o custo de oportunidade para se produzir uma unidade de carro é maior do que 2 computadores. E toda vez que eu vou me aproximando mais do eixo horizontal, esse custo de oportunidade cresce, porque o computador vai se tornando cada vez mais escasso e eu vou ter que abandonar a produção de um bem cada vez mais escasso. E por causa disso, o custo de oportunidade para se produzir carros aumenta. Isso porque tirar recursos da produção de computador, que já é um bem escasso, e vai se tornando cada vez mais, à medida que eu vou ampliando a produção de carros, vai fazer com que eu aloque recursos para a produção de carros em maior quantidade e vou deixando a produção de computadores à míngua, com poucos recursos. Com poucos recursos se produz poucos computadores. Com poucos computadores eles se tornam cada vez mais raros. E a necessidade e a demanda por eles faz com que ele seja um bem valioso. E isso faz com que o custo de oportunidade para se produzir carros aumente toda vez que eu vou me aproximando, portanto, do eixo horizontal. Essa aqui é minha fronteira de possibilidade de produção, porque ela demonstra todas as combinações possíveis de quantidades para se produzir carros e computadores. Um ponto como o ponto D, ou seja, todos os pontos que estão abaixo da fronteira de possibilidade de produção, como o ponto D, onde eu produzo 1000 computadores e 300 carros, é um ponto ineficiente. Ele é ineficiente porque existem recursos ociosos, ou seja, existem recursos que estão parados, que não estão sendo utilizados nem para produzir computador, nem para produzir carro. E por causa disso mesmo, eu posso aumentar tanto a produção de carro quanto a produção de computadores, sem que eu tenha que sacrificar ou diminuir a produção do bem alternativo. Eu posso sair, por exemplo, do ponto B e ir para o ponto A, e no ponto A eu vou ter tanto carro quanto computadores a mais do que eu tinha no ponto D. Portanto, todos os pontos que estão abaixo da fronteira de possibilidade de produção são pontos ineficientes. Assim como o ponto C é um ponto de produção, me daria uma quantidade de produção que é impossível de se produzir na economia, porque não há recursos o suficiente para produzir uma quantidade de carros que é determinado nesse ponto C, justamente porque todos os recursos já estão em sua capacidade máxima de produção e estão dando de si o máximo de produto possível, e isso acontece justamente nessa fronteira. Todos os pontos que estão acima, à direita e acima da fronteira de possibilidade de produção, são pontos inalcançáveis. Eles nos demonstram uma quantidade de produto, uma quantidade combinada de produtos, de computadores e de carros que é impossível de ser atingido. O estudo da economia envolve duas grandes áreas, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia é o estudo do comportamento das famílias e das empresas e dos indivíduos. A microeconomia, ela cria teorias, tem teorias e também as crias relacionadas às variáveis econômico-financeira das firmas, de um indivíduo. Já a macroeconomia é a explicação do comportamento de todas as firmas juntas agregadas. É o resultado da soma de todas as firmas e de todo o consumo. Ela vai envolver o estudo não apenas, por exemplo,
do preço do arroz, mas de todos os preços da economia, que nós chamamos de a inflação, na medida que os preços, a média dos preços aumenta, ou há um aumento generalizado de preços, o que significa que, na média, o comportamento da variação do preço de todas as mercadorias estão subindo. Isso é estudo da inflação, é um agregado de um conjunto de preços. Assim como a macroeconomia vai estudar a taxa de desemprego e a taxa de crescimento econômico. Então veja, a microeconomia está focada no comportamento do consumidor. Como, por exemplo, a microeconomia se ocupa a saber qual vai ser o gasto que o consumidor vai fazer entre as diversas mercadorias. Já a macroeconomia está preocupada em qual foi os gastos de todos os consumidores e como nós podemos medir isso, como nós podemos somar o gasto de todos os consumidores, de todas as firmas, somado com o gasto do governo. E ainda com o gasto que os residentes fizeram comprando mercadorias e bens e serviços do exterior. Ainda, dentro da economia, existem as declarações positivas e as declarações normativas. As declarações positivas são aquelas feitas para explicarem as coisas e o mundo e as relações econômicas como elas são. Já as declarações normativas são declarações que envolvem julgamento de cunho valorativo, ou moral, ou opinativo. É a minha visão de mundo segundo os meus valores, ou a tua visão de mundo segundo os teus valores. Entretanto, as declarações positivas, elas não estão fazendo um julgamento através da escolha de uma ótica ideológica, mas elas estão explicando como as coisas são. Por exemplo, os economistas entendem que o mercado é a melhor forma de se alocar recursos. E isso pode ser medido. E isso pode ser mensurado. Quando o mercado funciona, a quantidade produzida é maior e o preço é menor. Isso pode ser medido. Esta aula se encerra aqui. Não esqueça de assistir às outras aulas sobre introdução à economia que já foram gravadas antes desta e acompanhe todo o curso através do canal 5P. Muito obrigado.